Ela está ali, o corpo dela. E a pergunta é: onde é que está a sua alma? Aonde é que foi essa alma? Mas a nossa alma, ela é eterna. Eu falo assim, ó, é a caixa preta do avião. O avião cai, se despedaça, não levanta mais, tá ali caído. Mas a caixa preta, ainda ela tem as informações. E uma vez o Senhor, até comentei aqui nos bastidores, que o Senhor me levou em morte. E nada, nenhum objeto nenhum. É como você fechar os seus olhos e começar a andar. Eu só via eu mesmo andando naquele lugar. O que eu tô fazendo aqui? Aonde é que eu estou? Só que eu tenho uma notícia pra você: você morreu. E o pior de tudo, você tá condenado. E aí eu falei: não, como assim condenado? Que história é essa? E a partir daquele momento, eu entendi que o Senhor me deu uma nova chance, uma nova oportunidade de vida, para me fazer as coisas diferentes, para me amar minha esposa como ela merece, para mim servir o Senhor como Ele merece. O inferno existe, querido. Ele é real. Ele existe, Romário. Seja muito bem-vindo ao Som Profético. Aqui você vai se desenvolver nos 3 principais pilares para uma vida de sucesso em Deus, que são eles: pilar espiritual, pilar familiar e pilar financeiro. Prepara o coração e a mente, porque já vamos começar. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Som Profético, um podcast que está transformando a vida de muitas pessoas e certamente hoje vai transformar a sua vida. Hoje nós estamos com um convidado respeitoso, um homem de Deus, um homem sério, e nós vamos tratar de um assunto muito importante neste episódio. A palavra de Deus nos diz lá em Eclesiastes, capítulo 9, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no Seol, ou porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante. Então você assista até o final. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e se inscreva no canal para participar das bênçãos que o Gesiel vai comentar agora. Glória a Deus, a paz de Cristo Jesus, uma honra ter você aqui com a gente, mais um episódio do Som Profético, um projeto que Deus tem abençoado e tem dado destino a milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil. Hoje um episódio muito especial, porque estamos recebendo pela segunda vez o nosso querido convidado, um dos mais pedidos, né, para fazer uma segunda parte dentro daquilo que a gente estava conversando na primeira parte. E para mim uma alegria muito grande estar recebendo ele aqui, mas antes, para você que está aqui pela primeira vez no Som Profético Podcast, nós temos como prática de generosidade presentear os nossos inscritos sorteando livros, porque nós acreditamos que livros transformam a vida do homem. E nós temos aqui 3 presentes. A semana passada, o pastor Rodrigo presenteou o Som Profético com 3 livros. O primeiro livro, Generais de Deus, para ser sorteado no dia 15 desse mês, vai cair no domingo. Transferência de Unção, do pastor Hernani Santos, muito conhecido aqui na nossa nação, e Generais de Deus, os Evangelistas de Cura. Então são 3 presentes, diferente dos outros sorteios, que era somente um livro. Agora nós teremos 3 livros, isso significa que serão 3 ganhadores. Se você acredita, assim como nós, que livros transformam a vida do homem, você pode participar desse sorteio. Como? Se inscrevendo aqui no Som Profético e deixando algum comentário. Esse comentário você pode escrever "eu quero", você pode comentar alguma coisa que Deus falou com você a partir desse episódio,
e assim você vai estar apto a participar do sorteio desses 3 livros dia 15, vai cair no domingo. Todas as informações necessárias do Som Profético, temos o nosso Instagram, @som.profético, ok? Acredito que é isso aí, né? Isso aí. Fechou. Então nós estamos aqui recebendo mais uma vez o Gustavo. Eu nem vou arriscar falar o sobrenome dele, depois ele fala aí o sobrenome dele, mas um homem de Deus, da qual nós convivemos, faz parte do nosso ministério, se move no profético, experiências espirituais com Deus, já contou parte da sua experiência com Deus, sobrenaturais. Eu creio em todas elas, eu creio nesse sobrenatural, eu creio que Deus nos dá essas experiências e hoje, né, vamos ouvir um pouco mais, né, Gustavo, das experiências que você teve com Deus. Seja muito bem-vindo. Amém, amém. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, né? O Gisel, a Romária, toda a equipe profética. Satisfação, né, de novo estar aqui, aos ouvintes, aos que vão estar assistindo, né? Eu fico muito feliz por essa honra e poder, né, compartilhar mais um pouquinho mais do que o Senhor, o Espírito Santo de Deus tem a dizer, né, nesse episódio. Gustavo, na nossa primeira parte, na verdade, do Som Profético que você participou, nós falamos sobre algo muito interessante que viralizou na internet, está aí com quase 40.000 visualizações, né? E uma das coisas que a gente falou é sobre a pessoa querer ir para o céu por medo de ir para o inferno, né? A gente falou um pouco sobre isso, foi onde nasceu, né? E vendo bastante comentários, foi onde nasceu o desejo de falar também sobre o inferno, né? Que é algo que Jesus também falou muitas vezes sobre esse lugar, esse ambiente, o que que é o inferno, para que foi criado, né? Então, gostaria que você trouxesse essa clareza para os nossos inscritos. Nós falamos sobre o céu é o meu destino, eu quero ir para o céu. Aleluia. E estou buscando a graça de Jesus Cristo todos os dias, a santificação todos os dias para ir para o céu. Mas, assim como existe o céu, existe o inferno. O céu para aqueles que querem Cristo, aqueles que querem Deus, aqueles que entenderam que são filhos, e o inferno. Gustavo, o que é esse lugar? Por que ele foi criado? Na verdade, eu tenho uma pergunta pronta aqui. Como é o inferno e por que ele foi criado? Amém, amém. Eu vi, né, eu vi os comentários, eu tenho acompanhado, né, os episódios, e realmente, né, de fato, quando a gente fala céu, se você perguntar para todo mundo, né, se quer céu ou quer inferno, todo mundo vai dizer, eu quero céu, né. Primeiramente, muitas pessoas às vezes não querem o céu, né, vamos começar pelo céu, mas não sabem nem o que é o céu, não sabem nem de fato quem é o dono, o criador de fato disso, né. E aí o inferno ele é real, ele é real isso. Nesse exato momento tem pessoas que estão morrendo, tem pessoas nesse exato momento que nós estamos aqui gravando, que está sofrendo um infarto, que está sofrendo um acidente, uma cilada maligna. E olha, e Deus quanto de oportunidade já não deu para essas pessoas. E o inferno ele é real, é um lugar, eu acredito, de prisão, uma prisão temporária ainda, porque a Bíblia fala em Apocalipse que será lançado à morte o inferno, ao lago de fogo. Então nesse lugar existe pessoas, Gisel, que estão sofrendo, porque recusaram a bondade, recusaram a cruz de Cristo. Você vai ver, você vai num lugar, num velório de algum parente que você já viu, ali existe um temor, existe uma tristeza, porque você chega naquele lugar, você vai ver o caixão ali, você vai ver aquela pessoa que você tanto gostou, mas sempre recusou de Jesus. Sempre não quis as coisas que o Senhor já liberou, sabe? Por quê? Porque às vezes nós queremos viver a nossa vida, queremos viver o nosso achismo. Eu fico vendo nessa geração, Gisel, quantas pessoas que são adolescentes de 15 anos e têm o dono da verdade, cara.
sabe? E aí fica banalizando, achando que o inferno é... Não, isso é conta da carochinha. Não, ele é real. Talvez a pessoa que vai assistir vai ficar meio assim, poxa, tem nada a ver o que ele tá falando. Mas eu te faço a pergunta e volta do velório. Alguém que você já participou de um velório, você já esteve ali, e você pegou naquela pessoa, a pessoa estava gelada. O corpo dela estava ali, você começa a chamar ela e ela não vai te ouvir mais. Ela está ali, o corpo dela, e a pergunta é, onde é que está a sua alma? Aonde é que foi essa alma? Quem? Eu não sei. Quem julgarás é o próprio Pai. Mas as Escrituras nos deixa. As Escrituras nos dá um norte. Ela nos aponta a um destino. E só existe dois: salvação ou condenação. E fora disso não há mais nada a caminho. Não adianta. As Escrituras estão aí escritas. Elas estão ditas há mais de 2000 anos atrás. E se você crer no nome do Senhor Jesus, tu e tua casa será salvo. Aleluia. Agora, se você recusar isso, irá para um lugar de tormento, como Jesus fala. Um lugar de pranto, de ranger de dentes. Um lugar, Gisele, de escuridão. Um lugar da ausência da presença de Deus. Aqui nós podemos contemplar. Você que vê, você que assiste, talvez você fale, mas onde está a presença de Deus? Só o ar dos seus pulmões entrando. A presença de Deus, cara, ela é real. Porque nesse exato momento tem pessoas num hospital, numa UTI, usando cilindros para respirar. O que ela mais queria era sentir o ar dos seus pulmões naturalmente. Então, nesse exato momento, Romário, tem pessoas sofrendo. Tem pessoas que estão esperando por um milagre. E quantas lá que o Senhor às vezes permite chegar a esse ponto para quê? Para salvar a tua alma. Porque o seu corpo aqui, nesse exato momento, pode estar sofrendo. Mas a eternidade é pior. A eternidade não tem mais volta. Quando você chegar naquele lugar, não vai ter mais volta, cara. E esse lugar, ele existe, Gisele. Mário. E aí, Gustavo, olhando a palavra de Deus, quer dizer, a gente lê o versículo e já vem as referências, né? E vamos dizer assim, traz um temor no nosso coração. Que só queria explicar para você que às vezes o versículo fala Seol, né? E a gente falou céu, então se ficou o áudio para você um pouquinho, a gente é duas palavras, céu, de estar com Deus, e Seol, a Bíblia traz em algumas versões, eu fui procurar aqui no original, a NVT traz como sepultura, e a versão que eu li no início da abertura desse podcast, traz Seol, né? E o original diz assim, é o Sheol, na verdade, né? Que é mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno e cova. O mundo inferior, a designação para a morada dos mortos. Então aqui estou lendo da versão ou do aplicativo Strong. Então, para ficar bem explicado, essa palavra Seol, sepultura. Algumas versões trazem o além. E o Gustavo falou uma coisa que a eternidade inteira, né? Porque ou eu estou no céu com Deus, a eternidade inteira, um lugar de paz, de alegria, ou eu estou no Sheol, no inferno, na sepultura, eternamente, num lugar de pranto, de ranger de dentes, e da onde eu não tenho como sair de lá. Segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, segundo a parábola em que o rico e o Lázaro, ele vai dizer, mas pede para, né, traduzindo as minhas palavras, pede para ele vir aqui, né? E aí ele vai dizer não, porque já tem a palavra, já tem os profetas, eles já ouviram e não creram. Isso. Então, agora que tu tá aí embaixo, não tem mais escolha, não tem mais chance para te passar pro lado de cima. Então, quando a Bíblia diz em Eclesiastes 9:10, tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9:10, ele está falando pro nosso tempo, Gustavo, antes da gente morrer. Meu Deus, é muito forte porque esse tempo a gente tem agora. Eu digo sempre que a morte é uma vírgula na sua história. A vida é um tempo, mas a morte
ela é uma vírgula. Aí tem uma eternidade. A sua alma, ela é eterna. O seu corpo, ele é um corpo agora passageiro que vai ficar nessa terra, do pó retornaremos. Ele está falando do corpo. Eu creio que naquele grande dia teremos um corpo transformado, glorioso, mas a nossa alma, ela é eterna. Eu falo assim, ó, é a caixa preta do avião. O avião cai, se despedaça, não levanta mais, está ali caído. Mas a caixa preta, ainda ela tem as informações. E passa por um julgamento. Isso, que vão analisar, que vai colocar o que foi dito, o que foi feito. E isso tudo o Senhor ele vai colocar diante do seu trono. Ah, meus irmãos, para os salvos será um trono de julgamento de obras, de galardão. Aqueles que creram no Senhor Jesus por salvação. Agora, aqueles que não creram, a Bíblia é bem clara a dizer, do trono branco, serão julgados conforme as suas obras. Serão analisadas sobre as atitudes. Por isso que é um tempo de perdão. Por isso que tem pessoas, Romário, passando enfermidades aqui na terra por não liberar um perdão. Não liberar um perdão para um irmão, para um pai. E às vezes estão descendo à sepultura enfermas no corpo e na alma. Então é um tempo que o Senhor está dando oportunidade de voltar e olhar que esse lugar é terrível, querido. Você vai dizer, irmão, então você nunca foi. Existem várias experiências de pessoas que foram em espírito. Eu posso dizer, uma vez, o Senhor, até comentei aqui nos bastidores, que o Senhor me levou em morte. Se eu posso abrir já isso aqui, uma oportunidade. Eu lembro que em 2016, eu trabalhava no terceiro turno, das 10 da noite às 5 da manhã. E aí eu vim para casa, ainda em Gaspar ali, vim para casa, fiz a minha rotina, tomei meu banho, tomei um café, eram perto das 6 horas ali, o trabalho meu é pertinho, aí eu fui e deitei. Quando eu deitei, minha esposa estava dormindo, eu apago e eu acordo agora em um sonho profético, em espírito, Deus me levou num lugar totalmente escuro. Imagina um lugar totalmente escuro que você não via luz nenhuma. Eu começava a andar para um lado, para o outro, achava só escuridão, parecia que eu estava flutuando na escuridão. E nada, nenhum objeto nenhum. É como você fechar os seus olhos e começar a andar. Eu só via eu mesmo andando naquele lugar. E aí eu desesperado, falava, Romário, falava bem assim, o que eu tô fazendo aqui? Onde é que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Que lugar é esse? E eu ficava de um lado pro outro achando uma saída e nada. E de repente, veio na minha direção aquele anjo do primeiro podcast que apareceu pra mim na janela que bateu lá. Ele aparece pra mim. A túnica branca que cobria os seus pés, o seu rosto muito forte, a luz, que eu não conseguia enxergar. E quando ele veio se aproximando, eu vi ele, eu travei. Eu travei e não me mexi mais. Eu temi. E eu fiquei paralisado, olhando pro chão. E eu falava assim, o que eu estou fazendo aqui? Onde é que eu estou? Ele disse, você morreu. Aí eu falei assim, não, eu não morri não. Ele, não, você morreu. Eu falei, não morri, isso aqui é um sonho. Eu falei isso pra ele. Eu disse, sabe por que é um sonho? Porque eu acabei de trabalhar, agora há pouco, eu fui pra casa, tomei meu banho, tomei meu café, e eu estou deitado. Minha esposa estava ali, ele falou, sim, eu vi. Eu te contemplei tudo isso. Só que eu tenho uma notícia pra você, você morreu. E o pior de tudo, você tá condenado. E aí eu falei, não, como assim condenado? Que história é essa? Porque eu recebi uma promessa do Senhor. E o Senhor me chamou um dia e falou que eu seria pregador da palavra dele, do evangelho dele. Ele, eu sim, eu sei. E incrível, detalhe, parênteses aqui, nessa época, eu já estava começando a servir na igreja. Nessa época, mano, eu era um diácono que tinha oportunidade de dar uma saudação, uma pregação. Eu estava fazendo, servindo ao Senhor dentro da igreja. Mas aí, eu estava ainda mergulhado, sabe no quê? Na pornografia.
Eu estava mergulhado, acorrentado ainda nessa área. E aí, quando ele vem e fala para mim, ó, você está morto lá na visão, ele fala, você está morto e condenado, e eu falo que não, é um sonho, daí ele começa a falar para mim, é por conta disso. Aí eu falava assim, mas eu tenho uma promessa, o Senhor falou para mim, ele usou um profeta para falar para mim que eu teria uma promessa. Eu falei, eu estou vendo a tua promessa, só que você não está se consertando. Quantas pregações, quantas ministrações eu precisei falar contigo para que você mude? Quantas pessoas eu falava para vir falar com você, santifica-o, cuida, separa, e você dando a mínima. E aí eu falava assim, mas... aí vem à tona a consciência, porque lá você vai ter consciência. O pobre lá, o rico lá, o rico Lázaro, ele teve consciência do que ele estava fazendo. E lá eu estava tendo consciência de tudo que eu passei. E aí eu dizia assim, mas por favor, me dá mais uma nova chance, mais uma nova oportunidade. Ele dizia bem assim para mim claramente, sabe quando eu te dava a chance e a oportunidade? Quando você acordava. Quando você vinha para um culto cheio da presença do Senhor, era o momento de você pegar aquela chave, aquela palavra, e você cuidar dela, e você exercer, você procurar ajuda. Daí você não quis. E aí agora chegou o momento, não tem mais volta aqui. Acabou para você. E eu desesperado, Gisele, eu cheguei aos pés dele assim, por cima da túnica dele, e eu chorava e eu dizia, por favor, me dê mais uma nova chance. Eu não quero ficar aqui, eu não quero morrer. Me ajude. Por favor, me ajude. Eu desesperado, Gisele, eu não posso gritar aqui, mas eu berrava. Eu clamava, eu falava, por favor, me dê mais uma nova chance, deixa eu voltar e fazer as coisas diferentes, por favor, deixa eu me dedicar, deixa eu ser mais temente ao Senhor, com as suas obras, com as suas coisas. E ele dizia pra mim, negativo, não tem mais volta pra você, você morreu, não tem mais volta, não tem mais chance. E de repente, sabe o que acontece? Tudo se apaga. Se apagou e de repente lá na minha cama, eu acordo. Eu acordei, já era passado das 3:30 da tarde. A minha esposa já não estava mais na cama porque ela tinha ido trabalhar, trabalhava no período da tarde. E eu acordo assim, parece que, sabe quando você tá ofegante, faz falta ar? Eu acordei assim, quando eu vou levantar da minha cama, eu coloco os 2 pés no chão, eu levanto, a mesma voz que estava lá naquele sonho, fala no meu ouvido e diz assim, tá aí a oportunidade que você tanto pediu, então não desperdiça, faça acontecer agora. E a partir daquele momento, irmão, eu entendi que o Senhor me deu uma nova chance, uma nova oportunidade de vida, para me fazer as coisas diferentes, para mim amar minha esposa como ela merece, para mim servir o Senhor como Ele merece. Ele é santo, 3 vezes santo. Ter reverência nas suas coisas, na sua palavra. O inferno existe, querido. Ele é real. Ele existe, Romário. E o Senhor está dando oportunidade para muitas pessoas. É um tempo de pessoas que têm alguma pendência de resolver isso. Quem dera para que amanhã você esteja vivo? Quem dera que amanhã você te garante que você vai estar aqui? Não. Ele tem o poder da chave da vida e da morte. Então ele nos concede mais um dia de oportunidade para que a gente não entre nesse lugar. Mas simplesmente eu tenho que entender agora que eu não posso ficar pecando somente por causa do medo lá. É um outro nível, um novo tempo de conhecer e pedir, Senhor, misericórdia, me ajude. Me ajude nessa área. Se eu sozinho não estou conseguindo, você não vai conseguir sozinho mesmo. Você precisa de ajuda, precisa confessar os seus pecados. Confesse, vomite para fora. Diga, não, realmente, eu sou mentiroso, eu minto, eu não sei o que tem dentro de mim, eu fico mentindo. Vomite isso para fora, porque quando você vomita isso para fora, o Senhor ele vem com um novo tempo, com uma água sobre a sua vida. Ele vai transbordar sobre você a verdade. Ah, eu não consigo honrar, eu não consigo ser uma pessoa séria. Comece aos pouquinhos, confesse isso. Ah, eu sou adúltero, eu sou imoral. Confesse isso.
sabe? E o Senhor, ele tem a certeza, a misericórdia dele ainda está sobre a terra. E há tempo ainda de esperança e vitória ainda para as vidas. Aleluia. No primeiro episódio que a gente participou, que você participou, a gente falou um pouco, né, sobre o inferno e uma pessoa comentou. Eu quero trazer aqui o comentário dela, até para trazer uma clareza para aqueles que também pensam dessa forma, né? Porque Deus, sendo a personificação do amor, ele vai permitir que a sua criação vá para o inferno. Talvez seja uma pergunta de alguém que aqui está nos ouvindo, né, nos vendo. Sim. 1 Tessalonicenses, eu até marquei aqui, capítulo 5, versículo 9, diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos 16 diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a resposta era bem clara. Deus, ele não quer, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte da sua criação. Mas a partir do momento que eu recuso, a partir do momento que eu rejeito, eu digo assim, eu aprendi uma coisa: pecado que não tem perdão, blasfema contra o Espírito Santo, não há perdão. Jesus, ele fala isso. Mas sabe, agora um dos maiores pecados é você recusar a salvação. O dom gratuito de Deus. Ele não preparou esse lugar para o homem. Nós sabemos disso. Ele preparou para o diabo e os seus adeptos. Porque recusaram estar com Deus e ficar com Deus. Então o Senhor é de princípios. E assim, o meu achismo, não compete o que a palavra de Deus está dizendo. Então, eu vejo assim, poxa, será que Deus vai criar, vai jogar essa pessoa? Não, ele deu uma oportunidade. Ele falou, vão e multipliquem. As pessoas estão gerando e Deus dá a vida, Deus concede pessoas. Só que aí ele dá a oportunidade. Eu tenho a escolha de se eu quero ou não a Cristo. E ele tá dando ali, ó, o caminho é esse. Uma vez, eu até falei aqui no bastidor, o Senhor me deu uma visão. Essa aí foi uma visão, eu vi, literalmente. Eu via duas paredes grandes, de muitas pessoas. E ela começava a empurrar. E quando elas iam se fechando, no meio dessas duas paredes, Mário, tinha um grande buraco alto. E lá embaixo tinha vários espetos. Esses espetos, eles eram embaixo largo, eles iam começando ficando fino em cima. Muito pontudo assim em cima. E vários. E aí, de repente, quando eu vi aquela parede, ela ia empurrando jovens, mulheres, homens, idosos, iam caindo tudo naquele lugar. Eu via, assim, ó, transpassado na garganta de jovens. Eu via pessoas, assim, os seus pulsos arrebentados, coração, mas agonizando de sangue. Elas ainda estavam vivas, mas se agonizando naquele lugar, Romário. Mas, de repente, aparece uma ponte ultrapassando esses dois lugares. E um lugar, uma porta, cessava um lugar de segurança. E aí o Senhor começa a ministrar e trazer toda essa revelação e o discernimento disso. Ele dizia, as duas paredes simbolizam o tempo. Porque é um tempo onde que você nasce e você morre. Então essa parede está te empurrando. Esse tempo está te empurrando para alguma coisa. Ela está te empurrando para algum lugar. O tempo está te levando a algum lugar. E aquelas pessoas que estavam caindo eram pessoas que estavam vivendo na sua imoralidade, nas suas vontades. Sabe? E do lado que tinha a ponte, ele significava Jesus. Porque ele é a porta estreita, levando para um caminho de salvação. Algumas pessoas subiam para aquela porta, aquela ponte, sabe? Mas outras não queriam entrar na ponte. Sabendo mesmo que irem para a morte. Falei, não vai dar em nada. Isso aqui é alguma coisa na minha cabeça que está empurrando. Não vai dar em nada isso. Mas quando elas caíram já não havia mais volta. E a ponte sempre esteve ali. Alguém apontando, dizendo, ei, tem uma ponte ali, ó. Dá para nós se salvar. Ei, tem um Jesus aqui. Tem uma salvação nos aguardando. E eles vão dizer, loucura, religiosos. Vocês estão fora. Mas o dia do Senhor virá.
né? Então ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele dá essa oportunidade. É nós que escolhemos, né? Então, a partir do momento que eu aceito a Jesus, nós entendemos que agora somos filhos dele, intermédio de Jesus, participante, né, do corpo de Cristo. E o momento que eu recuso, tranquilo. Um dia até eu me indaguei sobre, eu falei, mas Senhor, por que que, né, o inimigo, né, o Senhor ele recusou, né, ele saiu, por que que o Senhor criou o homem e permitiu o homem errar, né, melhor dizer, por que que o Senhor permitiu o homem errar sabendo, né, o inimigo estava aí e tal. E aí, ele vinha assim, uma imagem pra mim, mostrava assim, ó, o diabo, né, o Lúcifer, o luzeiro, como muitos conhecem, estava lá, ele via a glória, ele estava ali. Ele era um querubim ungido. Nossa, as pedras estavam sobre ele. Meu, pensa alguém perfeito era ele quase. E aí, ele mesmo vendo, ele quer ser parecido com o próprio Deus, o Pai. Quer criar um próprio altar, enfim. E aí o que acontece? Deus vem, expulsa ele. Aí o que que ele cria? Nós, o homem. A sua imagem e semelhança. Aquilo que ele queria ser parecido. Então ele cria o homem. Mas aí a pergunta fica, mas por que Deus sabia que o homem ia errar? Sabia. Mas por que que deixou o homem errar? Porque ele não quer mais um robozinho. Ele não quer mais alguém que já, por exemplo, já criei, já tá me vendo, pô, agora, e aí? O Lúcifer, ele viu e optou em escolher, ele é espírito, então não tem mais volta. Agora o homem, hoje nós não vimos. Alguns em experiências, mas nós cremos. Nós não o tocamos, mas nós o ouvimos. E bem-aventurados são aqueles. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas crerem. Então, eu crendo hoje, vendo a obra da cruz, eu falo assim, não, é isso que eu quero. Então é isso, os verdadeiros adoradores. O Senhor está atrás disso, ele não quer um robozinho. Imagina se Deus viesse aqui agora, manifestar, todo mundo ia crer. E que legal, e todo mundo por interesse e medo. E não, ele está dizendo, gente, existe uma condenação, existe, mas existe um pai, ele quer um relacionamento com você. É isso, sabe? Por quê? Para começar a vivenciar a eternidade aqui na Terra já, aos pouquinhos, né? E aí? E quando Jesus disse, né, que ele iria voltar para o Pai, ele falou que ia nos mandar o Consolador, para que e aí ele pega e fala, né, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então só para os teólogos de plantão, né? Porque a gente sabe que existe vários detalhes aprofundados, teológicos e tal, mas a nossa intenção aqui, o nosso principal objetivo é, para você que é teólogo, né, existe céu? Tá, existe. Existe inferno? Tá, existe também o inferno. Então, é sobre isso. Existe o inferno. O céu para os filhos, o inferno para a criação, que infelizmente não se rendeu a Cristo, né? Não aceitou essa graça tão maravilhosa da qual a gente estava falando nos bastidores, né? Essa graça tão maravilhosa vinda do sacrifício de Cristo Jesus. Agora, uma pergunta, né? Mais uma outra pergunta baseado em dúvidas de pessoas, né? Por que o diabo não se arrepende? Então, eu creio muito nessa questão. Como ele é um espírito, ele já estava com Deus, ele estava ali. Então, ele já optou por aquele caminho. E não tem mais volta. A palavra, então, quando o Senhor já expulsou, ele já deixou um decreto já para ele. Então não tem como ele voltar mais, não tem como ele ser bonzinho. Ele já sabe o seu caminho. Até eu estava procurando aqui o capítulo, se eu não me engano, Apocalipse 20:10 e Judas, eu marquei aqui capítulo 1, versículo 6. Mas Apocalipse 20:10 diz assim: E o diabo foi lançado no lago do fogo do enxofre, e será atormentado dia e noite para todo sempre. Então, o Apocalipse já está mostrando que ele vai ser lançado para aquele lugar. Ou a segundo, não é o inferno, mas assim no lago de fogo, na eternidade. Né? O inferno é agora uma prisão eterna, uma prisão passageira, eu digo, porque esse inferno será lançado lá no lago de fogo. Todas essas pessoas que serão julgadas. E Judas capítulo 1, versículo 6 diz: E os anjos que não guardaram o seu
principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. E também, se eu não me engano, Pedro, 2 Pedro, deixa eu procurar aqui bem rapidinho, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, né? Pedro está dizendo assim, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Então, tem demônios agora presos no inferno, e que serão só no momento do dia do juízo final lançados no lago de fogo. Então não há mais arrependimento para ele. Você acha que aí você vai ver, vai ter pessoas que vai comentar sobre esse vídeo, vai ter pessoas adeptos do Satanás. Cara, você não tem ideia. Você não tem ideia do quanto ele tá te enganando. Ele tá te levando ele te dando umas experiências, você tá sentindo? Sim, ele vai te dar umas experiências. Existe muita obra de magia negra, obra de bruxaria, que os adeptos, demônios que estão ali, você fazendo sacrifícios para ele. Símbolos. Quantos símbolos que tem ocultos que pessoas recebem de presente, Gisele, e coloca, às vezes, um urso, coloca lá na sua casa, dá para a criança, e aí a criança não consegue mais dormir. Vira a área da financeira pro lado do avesso. Sabe o que acontece? Quando você traz um símbolo e você coloca dentro da sua casa, você está dando um altar para ele. E ele começa a ter legalidade no lugar. Por isso, cuide presentes que você recebe. Ore e consagrem a Deus. Tenha vigilância nisso. Porque quando você não percebe, as coisas estão indo tudo ao contrário, mas são algumas coisas que foram feitas. E o Senhor ele veio para destruir tudo isso. Aleluia. Então, o inimigo, o nosso adversário, ele não é bonzinho, não. Não fica achando que ele gosta de você. Eu sempre falo isso aí, se ele pudesse te matar agora, ele te matava. Porque ele te odeia. Sabe por que ele te odeia tanto? Lá em Gênesis, como eu já falei, você foi criado à imagem e semelhança do Criador. Ele tem uma raiva tão grande disso. Porque nós vamos receber o lugar que era dele, cara. A noiva de Cristo, adorando o Pai em espírito e em verdade. Ele dizendo, aleluia, irmãos. Ele tem ódio disso, cara. E ele não quer. Ele não quer ver o teu casamento bem. Por isso que ele coloca em empecilho, você fica brigando em casa e não sabe o que. São coisinhas mínimas que ele tá lançando dados inflamáveis aí, ó. E entenda, lá no teu trabalho, pessoas que às vezes te perseguem e você fica irado, você quer sair já na mão. Sabe o que ele quer? Ele quer isso mesmo, que você parte para agressão. Sabe o que ele quer? Que você fique em reunião com pessoas falando mal da outra pessoa também. É isso que ele quer. E sabe o que Paulo vai nos ensinar? Um código aqui muito forte. Eu sempre falo isso aqui. Quando alguém tiver contra a sua vida, uma pessoa, entenda. Paulo vai dizer, a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue. Não é contra essa pessoa. Você não quer ir lá brigar. Dá vontade de você ir lá falar mal, né? Mas ele fala assim, a nossa luta é contra hostes e potestade da maldade que rege na região celestiais. Então o que eu tenho que fazer então? Se eu não vou brigar, não vou falar coisas com a pessoa, então eu tenho que ir na oração. Então eu vou para a oração e lá na oração agora eu começo a fazer uma oração diferente, sabe? Você vai mentalizar o nome dessa pessoa que está te perseguindo e você vai falar assim agora, demônios que estão influenciando a mente dessa pessoa para vir fazer algo contra a minha vida. Eu te dou ordem agora, saiam da vida dela. E você guerreia, sabe aonde? No mundo espiritual. É no mundo espiritual que você coloca bandeiras. E aí você vai ver que vai fazer efeito essa palavra aí, que Paulo descreveu pra gente, né? Como um ensinamento. Então nossa luta não é contra essa pessoa. É contra hostes de potestade da maldade, principados. E ele tá aí, ó, pra arrebentar com você num trânsito. Louco pra uma situação acontecer para que você venha se perder, para que você bate em alguém. Ele tá doido para te arrebentar na tua área financeira. Ele tá doido, achando uma brecha para nos tragar. Como a Bíblia fala, ele fica como um leão rugindo ao derredor, achando somente uma brecha.
Eu via também agora trazendo aqui, uma vez o Senhor me deu uma visão, Gisele. Eu estava vendo literalmente na época do Coliseu. Quando eu falei o leão, lembrei de uma situação. O Senhor colocou como uma estaca, eu vi uma estaca numa praça, várias estacas assim, fincaram igual postes. E nesses postes estavam amarrados pessoas, homens e mulheres. E eram cristãos essas pessoas. E eu via soldados romanos, assim, como fosse um soldado romano, literalmente, pegavam umas chamas e começavam a colocar fogo na parte de baixo dos seus pés, que ele ia subindo devagar para cima, com pessoas vivas. Eu via literalmente isso, Gisele, com pessoas gritando, berrando. E aí, sabe o que dizia? Eu via como fosse uma imagem figurativa do demônio atrás, do diabo, dizendo: neguem a Jesus. Negue Jesus e saiam daí. Aí, sabe o que essas pessoas falavam? Vocês podem queimar o nosso corpo agora, mas a nossa alma não vai ser queimada no inferno. Oh, aleluia. Eu via aquelas pessoas de Israel chorando e dizendo: glórias a ti, Senhor Jesus. Pode nos matar o nosso corpo, mas nossa alma não será matada, não será lançada no inferno. Não será. Não. Nós guardemos a nossa alma para ti, Senhor. Nós não negaremos seu santo nome. Aleluia. E hoje nós queremos, às vezes, discutir situações pequenas, cara. E pessoas que hoje no Oriente Médio estão sendo mortas pelo nome do Senhor Jesus. Ah, meu Deus. São coisas tão um nível tão mais profundo, sabe? Então não brinque. O nosso adversário. Como é que eu falo? Subestime ele. Ele é estrategista. Quando nós nascemos, ele já estava aí. Demônios já estão seguindo pessoas de geração em geração, esperando. O avô morreu no alcoolismo, o pai também. E se você não cuidar, você também vai estar no mesmo caminho. Mas sabe quando é quebrado isso? Quando eu aceito o nome de Jesus. Aleluia. Quando todas as nossas enfermidades, maldição serão quebradas na cruz do Calvário. E a partir daquele novo tempo se torna uma nova vida. Aleluia. Glória a Deus. Se a salvação é pela graça e nos leva para o céu, o inferno é pela desgraça. Porque o único ser que a gente poderia denominar de desgraçado seria o Satanás. Por quê? Porque para ele não tem mais graça. Para ele, para os seus anjos, mas para nós, para você que nos acompanha, para você que nos assiste, ainda tem jeito, ainda tem graça. E esse podcast, ele nasceu para que você conheça a Cristo, que é cheio da graça e pode te levar para a salvação. E aí essa perseguição, porque o inimigo, se eu fosse o inimigo, eu também ia botar na cabeça das pessoas que que o inferno é mentira, que o céu vai qualquer pessoa, posso viver a minha vida torta direito, que eu vou pro céu. Por quê? Porque o papel dele é enganador. O papel de Satanás se chama pai da mentira, a única coisa que Deus atribui para ele, né? E é muito forte isso, porque tu falou ali sobre a alma, né? Pode me queimar vivo, né? E a Bíblia diz assim, ó, não tema aquele que pode matar o seu corpo, mas tema aquele que pode salvar a sua alma, né? Então é isso que a gente tem que cuidar. A gente acha que a gente é eterno aqui na Terra, agora, nessa vida nossa. A gente não pensa, né? Você não pensa que pode acabar da noite pro dia. E a pessoa aí fica: como está a sua alma? Como está a sua vida diante do seu Criador? Se você está assistindo isso, é porque o Senhor está te dando mais uma oportunidade. Olha só, Gustavo, só para eu fiquei com dúvida nesse versículo, é Mateus 10:28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E aí a Bíblia está falando do Senhor, né? Porque as pessoas podem matar o nosso corpo, mas a nossa alma, ainda que esteja queimando vivo, nós vamos dizer: não, Deus, nós não vamos negar o teu nome, porque nós queremos a salvação e a nossa alma vai ser, a nossa caixa preta vai chegar no céu aí para a glória de Deus. Exatamente. Eu creio muito nisso, sabe? Eu creio que o Senhor, ele tem dado um tempo de oportunidades, né? E o inimigo tá aí.
E uma das coisas, ele quer banalizar. A rede social, ela é tão boa, eu tenho falado isso, eu tenho uma revolta nesses dias, irmão. Uma revolta meio que profética, sobre a gente não cuidar, vigiar sobre as redes sociais. No qual quesito? Quando é relacionado a tudo que envolve as coisas de Deus. Porque os próprios cristãos, que se diz cristãos, fazem cortes de brincadeiras, de coisas, e compartilha. E olha a astuta do nosso adversário. Ele assopra todas essas banalizações, pessoas que estão ali assistindo, que são aí porque às vezes queriam ir numa igreja, já não vão querer mais porque vê aqueles cortes. Lógico, tem muita coisa banalizada, tem muita coisa forçada, inúmeras, mas usam o nome do Senhor, sabe? E aí você acaba propagando isso. E o inimigo, ele quer isso. Ele quer que se propaganda a difamação da igreja, a obra da igreja. Aí todo mundo que assiste, não conhece, generaliza. Olha o que é o certo e errado, ele não vai saber. Ele vai ver que tudo é errado, tudo é zombação, tudo é só questão de dinheiro, tudo é só questão de oba-oba, de bagunça. E isso que o inimigo quer. Ele quer que nós vamos lá e compartilhamos isso, né? As brincadeiras. Cara, eu vejo assim situações, pega um trecho pequeno, de um corte, mas não vê o contexto inteiro da história. Não vê como foi o culto, não vê como foi a pregação, mas simplesmente uma hora que fez alguma coisa, é isso que é o importante. E isso é lançado e a pessoa que não conhece ainda Jesus, assiste isso e fala, eu não quero para ir na igreja para ser assim. Você tá entendendo? É muito perigoso isso, sabe? E o inimigo, ele tem feito isso. E nós, às vezes, se nós não cuidar, nós estamos colaborando para a difamação, às vezes até da imagem, porque a igreja ela é pura, a igreja ela é pura, irmão. Eu digo, as pessoas que são infiltradas, o joio que tá ali no meio, né, que tá fazendo essas coisas, sabe? Eu acompanhando também, né? Claro, a gente é quase impossível não estar ligado à internet, justamente por causa dos projetos que Deus tem nos confiado. E a gente vê uma banalização, principalmente no ministério profético, né? A gente vê muito isso. Então, eu queria pedir com todo o meu coração para você que é igreja, né? Nem ria dessas profecias que estão disfarçadas de algo engraçado, que na verdade é uma estratégia de Satanás para poder manchar, né, esse ministério, para as pessoas não acreditarem mais em profecia. E uma coisa, uma verdade aqui para vocês. Profecia nunca foi revelação de CPF, tá? Me desculpa, Deus pode fazer uma hora ou outra para um propósito específico, mas um profeta, ele não se evidencia um profeta numa revelação de CPF. Está escrito que a profecia ela vem para edificar, para exortar, para consolar, e a maior profecia é a Bíblia Sagrada. Não corra atrás de profeta. Deus, quando ele quiser falar com você, ele vai falar com você na esquina com pessoas que você nem conhece. Deus vai falar com você. Não corra atrás de profecia, não corra atrás de profeta. Se a igreja, Gustavo, corresse atrás de Cristo, o tanto que ela corre atrás de profeta, atrás de homem, talvez muitos problemas teriam sido evitados. Demais, né? demais. Desculpa a minha entonação, mas é porque às vezes gera essa revolta, né? Gera. Quando a gente vê claramente a estratégia de Satanás querendo denegrir, querendo manchar a imagem, né, de um ministério tão Isso. importante que é o profético, né? Exatamente. E uma coisa também, você estava falando, né, das pessoas, né, que o homem pode matar a carne, mas não pode tocar na alma. Eu estava até pesquisando aqui, por esse motivo eu estava pesquisando aqui no celular, né? As pessoas criticam por tudo, né? Sim. E eu estava pesquisando aqui o nome da mulher, mas eu não encontrei. Mas há uma história de uma mulher de Deus, mulher de oração, que no ano de 1500, se não me falha a memória, ela foi condenada à morte por não negar a Cristo. E essa mulher olhou para o carrasco dela, e isso me alegra o coração, porque muitas das vezes a gente
A gente se reclama de qualquer coisa, a gente passa por uma provinha e acaba reclamando, passa por uma situação difícil, acaba reclamando, e essa mulher estava diante da morte. E ela, diante do carrasco dela, uma senhora, olhou para ele e disse: viva, eu te vencerei, Nossa. e morta, vencer-te-ei ainda mais. Aleluia. Pode tocar na minha carne, mas na minha alma, não. Foi o que aconteceu com Cristo. Ele estava lá sendo açoitado, o seu corpo sendo praticamente, fugiu a palavra, Dilacerado. isso, estava se sofrendo tudo no seu corpo. E lógico, antes, né, ele ali sofrendo aquela parte, né, da pressão psicológica, né? Então, e lá na cruz ele tá lá, o seu corpo exposta, né, para toda a humanidade. Então é o que é onde nós, né, o que que nós sofremos por isso? O que que nós temos sofrido por isso? Né, Paulo lá quando, né, se não me engano, Paulo e Timóteo, eles estão lá levando uma baita de surra na praça, né? E aí por quê? Por o amor do evangelho, de anunciar, dizer assim, gente, ele tá apanhando, sabe por quê? Simplesmente para dizer, existe uma salvação eterna, existe um Cristo. Cara, você já percebeu o quanto é preconceituoso parece se falar de Jesus? Deus não, mas se falar de Jesus, você parece que a palavra Jesus incomoda muita gente. Você fala assim, Jesus, Jesus, a pessoa já fica assim meio torto, sabe? Incomoda, e você vai ser perseguido por causa do nome dele, sabe? E só por conta de você trazer e apontar as coisas corretas, né? É como você falou, né, do próprio, de profetas, né? Eu não creio nesse negócio, o cara que só levanta para apontar o erro. Eu acredito que o profeta de verdade, ele vê a dificuldade, ele vê o erro, mas ele aponta um destino, ele aponta um conserto, ele mostra um norte, ele mostra uma orientação, né? Aponta realmente para Cristo, para a obra dele, para a palavra dele, não foge disso, sabe? O que vem de antes disso, aí, irmão, cuida porque é só entretenimento às vezes, sabe? Isso vai te ficar no quê? Igual você falou, revela, eu já fui revelar até meu sobrenome e tudo, o meu nome é Ruzansky, ó. Ó, Ruzansky. É Ruzansky. Muito bem. Mas aí, cara, eu quero saber o que Deus tem para falar para mim. É. Eu quero saber o que ele tem para me dar de destino. E o que revelar um caso desse, não vai entrar nesse, mas o que mudaria a tua vida? O que seria porque profecia sempre teve a ver com o todo, né? A profecia, ela toca uma igreja, ela Sim. toca uma nação. É um propósito de Deus, porque existe a revelação, existe a palavra de conhecimento, existe a profecia, né? Então, a gente não, para nós não desvirtuar um pouco do assunto aqui do inferno, né? Que tá muito poderoso esse assunto, mas você que chegou até aqui, não se assuste. No fim, se você permanecer na graça e com Cristo, né, Gustavo? A gente vai falar também um fechamento aqui do inferno, que a horas se passam, já se encaminhando para o fim aqui, mas o fim, né, com Cristo, né? A gente não vai falar só do inferno, mas vai falar de Cristo, né? E então, cara, um versículo que Deus ministrou assim, ó, e uma coisa que eu quero dizer para você que nos acompanha: se permita ser usado por Deus e não por Satanás. Porque Pedro é elogiado quando diz, Jesus, não é Pedro elogiado, Jesus diz assim para Pedro: foi o meu pai que te revelou quando ele teve o entendimento de que Cristo era o Filho de Deus. Só que no mesmo capítulo ele vai dizer o que para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro já recebeu talvez um entendimento ali, já quis tentar, e não era. Exato. Então assim, se permita ser usado por Deus, né? E aí Jesus vai falar o que para Pedro? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nosso papel aqui como som profético, nosso papel como Melvin, como igreja nessa nação, Gustavo, Gesiel, é levar vida para você. Glória a Deus. É levar um som que transforma a sua vida. É levar um conteúdo que vai te aproximar do céu, da salvação e de Cristo. E nosso papel como igreja não é, a Bíblia não está dizendo que o inferno vai atacar a porta da igreja. A Bíblia está dizendo que a igreja vai atacar a porta do inferno. E aí o Gustavo falou uma coisa no início muito forte, Gustavo, porque a luz, nós somos a luz, né? Isso. Então a luz vai derrubar as portas do inferno. Nós precisamos permanecer na presença,
Por quê? Porque Deus vai fazer. E o nosso papel aqui como podcast é fazer isso, é levar vida para você. Você está sendo impactado com essa mensagem? A gente sabe que sim. Por quê? Porque o Espírito testifica isso dentro de nós. E nós cremos. Creia em Deus. Creia em Jesus Cristo. Aceite Ele. Retorne para os caminhos do Senhor. E você não permanecerá no inferno, mas sim será levado para um céu de glória. Glória a Deus, eu creio muito nisso. Falando, nós somos luz, né? Jesus, ele fala sobre, né? Sejam luz, né? E sal da terra. Teve um dia que eu tava lá no Paraná, em Campo Largo, nós estávamos indo para um culto de noite, e no bairro da minha mãe, até chegar ao centro, assim, daí tem um lugar que fica um pouco escuro, e aí tem uns postes, né? Que você só via a claridade na estrada. E quando a gente estava indo, o Senhor começou a ministrar para mim. Ele falou, presta atenção, a escuridão que tá, mas você vê a estrada por conta do quê? Dos postes que estão iluminando. Aí ele tava mostrando assim, ó, essa pessoa que tá aí no escuro, que tá perdida, ela precisa achar uma luz. Então, a luz representando vocês que estão aí, vocês são uma luz, vocês têm que apontar para alguém. Aonde? Apontando o asfalto. Lá representando o asfalto, apontando o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Que leva aonde? O Pai. E quem é que dá a luz? O Espírito Santo. Então, é uma coisa levando a outra. As nossas obras junto apontando para esse caminho, né? Clareando esse caminho. Então, trazendo, dizendo assim, ô, gente, se vocês ficarem nessa escuridão, você está perdido. Você vai tropeçar, você vai cair, você vai se machucar. Mas existe uma luz que leva para um caminho eterno, um caminho de segurança que não tem buraco. É estreito, é estreito. Às vezes vai dar. A rua é assim, ó, é muito curva, vai dar um momento de cansativo, vai ter subida, descida, vai. Mas ele vai te levar para um caminho eterno. Aleluia. Tava lembrando aqui, né, que muitas pessoas elas querem essa coisa de revelação de CPF, só para finalizar, né? E revelação de sobrenome, do endereço da casa. Você vai chover, gente. Por quê? Cara, isso mostra uma carência e uma deficiência da pessoa conhecer a voz do Pai. Então ela precisa ouvir que o profeta falou algo que só ela sabe, ou algo que o profeta não sabia, né? Só ela, para ela entender, opa, é Deus que está falando. Mas não foi isso que Cristo falou. Cristo falou que as minhas ovelhas Isso. conhecem a voz do seu pastor. Isso. Então, se Cristo é o teu pastor, se Deus é o teu pai, né, é natural que você conheça a voz dele, independente se vai revelar CPF, se não vai. Se Deus é meu pai, eu pego a Bíblia e eu começo a ler, eu entendo que ele está falando comigo. Isso. Eu entendo que ele pode me dar direção aqui, na Bíblia, né? Em cima disso que você está dizendo, desculpa a gente falar muito de visão, mas o Senhor uma vez me trouxe em cima do que você está dizendo, de ser qual palavra, né? Uma palavra de destino. Eu via uma imagem, Romário, essa imagem eu vi num grande campo, assim, um lugar, um pasto, e eu via vários ovelhas, assim, realmente, carneiros, ovelhas, assim, mais ovelhas. E essas ovelhas estavam mais uma multidão. E elas eram tudo manchada. Eu via manchas de roxa nela, preta, sabe, colorida. E tinha um pastor que estava indo com um saco de ração nas costas. E elas estavam tudo em redor dele para se alimentar. E ele jogava naquele coxo, elas comiam e ficavam berrando, bé, bé, querendo mais. Elas comiam e queriam mais. E aquele pastor com aquele saco de ração dava a ração para elas, elas iam comendo. Eu não entendi nada nesse momento. Aí o Senhor mostrou uma outra cena. Eu vi 5, 6 ovelhas pequenas comendo um pasto verdejante, lindo, 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 e calmas. E o pastor de longe com um cajado só observando elas, de longe. Aí o Senhor começou a ministrar. Ele falou assim, tá vendo essas ovelhas que estão berrando, estão tudo manchada, que o pastor tá dando ração? Ele está dando uma ração, coisas que elas estão gostando do seu paladar, mas está fazendo mal a sua lã. Meu Deus. Enfermidade nelas. Coisas que não curam ela. E quanto mais elas berram, quanto elas mais querem, ele tá dando. Aí na outra imagem que você tá vendo, é a imagem de um pasto, às vezes pode ser amargo. Mas elas estão comendo, tranquilas, e tem a sua lã branquinhas, que não tem enfermidade. E o seu pastor está contemplando elas de longe, acompanhando. E ele mostrava, e é isso nos dias de hoje. Aonde o que é que nós estamos dando de alimento para as pessoas? O que é que nós estamos ensinando? Será que está curando a sua lã?
Será que tá curando seu interior? Ou é uma palavra que, né, que tá trazendo enfermidades, tá trazendo, às vezes, até maldições, ainda presa em vários assuntos, em esferas que ainda não foram libertas de cativeiros, sabe? Então é isso que nós temos que cuidar. Qual é o alimento que nós estamos apontando? Qual é o alimento que nós estamos dando? Agora vai ser polêmico. Ah, Tô brincando. Só crente de coragem vai continuar nesse podcast. Porque quando a gente fala de inferno, a gente pensa naquele que é drogado, naquele que tá na prostituição, naquele que é, né, tá afastado do caminho do Senhor, ou aquele que não quer nada com Deus. Mas existe uma igreja dentro da igreja que vai ir para o céu, né? E quando eu digo céu, né, vai ser salvo, né? Crente vai para o inferno? olha, a Bíblia fala que crente até o demônio é. E estremece, né? Agora, isso é pesado. O que subirão são os filhos. São aqueles que entenderam a cruz de Cristo. São pessoas, eu não posso ficar aqui mostrando, julgando, mas é a realidade. Tem pessoas que e estão só pelo serviço. A gente tá falando agora um grupo de obreiros, vamos supor, só tá porque tem que fazer, só tá por causa de título, só tá atrás de uma cadeira. Poder, performance, pregação ótima, oratória. Vocês vão perceber que eu não tenho tanto oratório, não tenho uma dicção, né? Mas Nunca tem o Espírito Santo. É isso que a gente quer. Davi falou, lance, podem tirar tudo, mas não me tira o teu espírito. E se todos nós entendêssemos, irmão, não é uma cadeira, irmão, que vai te salvar, cara. Não é um altar lá que vai te colocar como salvo. O dom é Deus, ele te dá, cara. Mas ele é para atingir outras pessoas. Ele não vai te salvar, não. O dom da pregação é para quem me ouve e as praticas, mas não para mim que tô pregando. Eu tenho que ouvir e praticar aquilo também. Então tem um monte de crente, irmão. Tem um monte de crente que tá brincando. Um monte de crente, Gisele, que vai, que tá lá, por exemplo, segunda-feira chegou. Foi um culto poderoso domingo, mas chegou na segunda, tá lá, compra e não paga. Tá lá, às vezes assim, cobiçando a mulher do próximo. Tá lá, só, sabe, ainda nos vícios, sabe, mentiroso. O pai da mentira é quem? Irmão, acorda pra vida. Acorda pra vida porque amanhã acaba, cara. E o Senhor tá dando oportunidade. Tá cheio de crente assim. E o Senhor, ele vai me mostrar, as escrituras é clara. O problema é que qual é o alimento que eu tô dando para essas pessoas comer? Aí quando você começa a dar alimento mais forte, que é um alimento, na verdade, correto, o certo, que tem que ser pregado, você vai ver só aquelas 6 ovelhas lá. Porque os outros não querem, que é entretenimento, irmão. E esse tempo tá acabando. A peneira do Senhor tá vindo. Então, irmão, crente vai pro inferno sim, cara. Brinque pra você ver. Deus me deu esse alerta. Eu tava na pornografia. E tava pregando, irmão. Tava lá dando oportunidade. E aí? Brinca com Deus pra você ver o que vai acontecer. Ele é real, cara. Ele é verdadeiro. Ele é santo. E ele precisa, as coisas dele têm princípio. Ele não quebra os seus princípios. É isso aí. Então, para nós encaminhando para o fim, né, para a gente também perguntar pro nosso querido convidado aqui, o Gustavo, sobre o primeiro episódio, né? A gente queria ver um testemunho e algum conselho, e aí como é que foi para ti, né? Só me veio uma... E olha que eu não sou ligado nisso, cara. Eu não gosto muito, assim, de procurar, assim, filmes e tal, assim, mas Deus me fez lembrar sobre essa questão, né, do salvar e do pro inferno, né? Porque quando a gente teve a Segunda Guerra Mundial, o Oscar Schindler, ele faz uma lista ali e ele traz essas pessoas para uma fábrica com a intenção de salvá-las. Uau. Só que por outro lado, o Adolf Hitler, ele alista as pessoas com o papel de matar as pessoas. Então, tipo assim, de qual lado a gente quer estar? Né? E ali era exatamente isso, né? Era a figura do anticristo que queria matar todos os judeus. E aí a gente tem um cara que faz uma fábrica para salvar e o outro que está alistando para matar. Então, são pontos que Deus comunica com nós na Terra, numa guerra, que realmente já diz o nome, guerra, né? Matar ou morrer, ser salvo ou não, né? Sobre essas questões
que são às vezes umas analogias aí, né, que a gente pode fazer. Mas agora, mudando de assunto, encaminhando para o fim, Gustavo, um testemunho, o que aconteceu contigo depois do primeiro episódio? O pessoal te procurou, como é que... Amém, amém. Não, foi muito dos dois lados, foi muito bom. Muito bom mesmo. Eu até recebi algumas mensagens, pessoas falando, eu assisti, foi muito forte, foi muito edificante. Isso aqui, essa palavra que serviu para mim, sabe? Glória a Deus. Alguma parte, daqui você tem 1 hora de podcast, mas nem que seja 10 minutos, alguma coisa você vai pegar para você. E aquilo serve, é um gatilho para melhorar, né? Muitas pessoas falam, nossa, eu não sabia disso aí, sabe? Eu tava vivendo uma vida, tipo assim, só de serviço e medo do inferno, mas eu tenho que entender agora o amor. Eu vi alguns comentários também no vídeo ali, né? Pessoas que foram transformadas, edificadas, né? Mas também, depois disso, como você é exposto muitas coisas, o nosso adversário que nós estamos falando hoje, do inferno, nosso adversário também, ele vem para lutar, né? Ele vem para confrontar, né? Então, há momentos de guerras, lutas, ele vem em outra área. E aí eu sempre falo pra minha esposa, fica firme, ora, eu só quero uma mulher, né, bem tranquila e o resto o Senhor ele vai dando graça, vai guardando, irmão. E assim a gente vai seguindo, avançando, né? Mas foi muito bom mesmo a gente poder cooperar aquilo que o Senhor ele lança sobre a nossa vida. Eu creio que a gente não pode ser uma represa, né? Então, isso que propulsionou aqui, que tem dado, eu creio que lá atrás foi para lançar aqui, para alcançar essas vidas, né? E eu creio que algumas vidas estão sendo lançadas, alcançadas, né? Talvez tenha alguns que não concordem, isso é normal de todo mundo, né? São experiências particulares, por isso que eu digo, cada um viva a sua, mas não viva só do passado, viva todos os dias com ele. Eu sempre falo, não adianta, porque assim, sabe, irmão Romário, tem pessoas que viveu um dia de experiências com Deus e hoje já não vive mais. Ela só conta das coisas do passado. E ela não tem mais esse presente. E não é como você começa, mas como você termina. Então, esse é o cuidado que eu tenho sempre com o Senhor. Não me lance fora da tua presença. Meu Deus. Pode me tirar cargo, pode me tirar o título, pode tirar o que for. Mas eu sempre quero ter ele. Se eu ver que eu falo assim, eu não tô ouvindo o Senhor mais. Eu não tô entendendo mais, não. O Senhor não tá falando mais comigo o que tá acontecendo. Aí, meu irmão, eu fico desesperado, cara. Sabe? Eu me desespero com o máximo, porque eu não tô atrás de revelação, eu não tô atrás de visões, eu não tô atrás de profecias. Eu tô atrás dele, conhecê-lo. Não, e até o senhor comentou que, meu senhor, né, Gustavo, é um não, respeito, né, um homem casado aí, homem de Deus, que até as pessoas te mandaram um testemunho no WhatsApp, Sim, né? mandaram. O pessoal da empresa lá, mas foi Isso. bênção, então assim, Isso cara, é legal. a gente ser luz, né? Aham. Na terra, né? Isso é muito bom, é gratificante, né, você ver que aquilo que o Senhor ele fez na sua vida tocou em alguém. Isso é o evangelho, é um coletivo, né? Tá tocando em alguém. Isso foi muito gratificante. Eu fiquei muito feliz mesmo, sabe? Pela oportunidade, a oportunidade de vocês, né? Por abrir esse espaço, porque eu fiquei muito feliz mesmo de compartilhar. Tô muito feliz, né? Pelo programa de vocês. E eu creio que isso aqui é só o início de muitos e muitas bênçãos, muitos programas que vão alcançar pessoas. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Então pode. As considerações finais, então. Vamos lá para as considerações finais, né? E aí, você que quer o episódio 3, já comenta aí, ó. Episódio 3 com o Gustavo. Eu- E aí, Eu tava aqui olhando as perguntas aqui, e, meu Deus, tem perguntas aqui ainda para fazer mais. ficar até. Mas vamos finalizar essa segunda parte, então, né? Agradecer ao Gustavo por ter aceitado esse desafio, né? De estar aqui transbordando aquilo que Deus tem te dado, né? Dentro daquilo que é o propósito de Deus para a tua vida, né? E é isso mesmo, nós queremos trazer pessoas que no início a gente estava chamando de os anônimos de Cristo, né? Aqueles que ninguém conhece, aqueles que não são reconhecidos na nação, não são famosos, mas não é pelo fato de não ser famoso que não tem uma vida com Deus, que não tem algo para transbordar. E você é uma dessas pessoas, Gustavo, e eu quero agradecer a Deus pela tua vida, que Deus continue te usando, né? E para você que chegou aqui até o final desse episódio, eu costumo dizer, e com muita sinceridade dentro do meu coração, que inscritos aqui no canal é muito bom, é uma bênção olhar ali que o canal está crescendo, que está tendo inscritos, muito bom,
mas isso não compra o nosso coração, não ilude o nosso coração. Visualizações também, muito bom, porque a gente está vendo que pessoas estão ouvindo, né, aquilo que Deus está fazendo fluir. Muito bom, mas também isso também não ilude o nosso coração. O que nós desejamos aqui no Som Profético é que você ouça tudo que Deus está falando e mude de vida. E tenha uma vida transformada, uma mente renovada, para que você possa provar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Isso sim me alegra. E para você que assistiu todo esse episódio, você que ainda não tem certeza da sua salvação, se conserte com Cristo. Ainda há tempo, como o Gustavo falou. Existe no mundo espiritual um muro que está se fechando, é um tempo que está acabando. E se você está nos ouvindo agora é porque ainda dá tempo de você se entregar para Jesus. Nós já vimos aqui mensagens de pessoas se entregando para Jesus, aceitando Jesus. Então, se você está aceitando Jesus nesse momento, escreva aqui nos comentários, nos informa para a gente estar orando por você. E você que não é cristão, você que não está acreditando no inferno, não acredita no céu, eu tenho uma mensagem especial para você. Eu orei a Deus e pedi a Deus essa permissão de falar para você que é ímpio, para você que não é cristão, para você que não acredita em Cristo, não acredita no inferno. Vamos lá. Se eu tiver errado, eu acredito no inferno, eu acredito no céu e entreguei minha vida para Jesus. Mas se eu tiver errado, vamos colocar essa possibilidade. O que vai acontecer comigo se eu morrer? Absolutamente nada. Agora, e se você estiver errado? Quais são as consequências que você está colocando em xeque, pagando para ver? Há uma condenação eterna. Vai se passar 1000 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos. E para aqueles que forem condenados por não entregarem a sua vida a Cristo, por serem céticos, infelizmente, há uma condenação eterna. E não é uma condenação para os filhos de Deus, não é uma condenação para aqueles que Deus trouxe ao mundo, é uma condenação para a criatura que não quis estar com o Criador. Essas pessoas, elas infelizmente vão passar por essa eternidade, né, no inferno. É uma palavra pesada? É, mas eu me alegro porque é a verdade. Não há uma mentira aqui, tá bom? Meu grande abraço para você. Deus abençoe a tua vida. Nós nos vemos na próxima segunda-feira, às 19 horas.